Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso quinto vídeo desse novo espaço e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Já temos vídeos sobre Edgar Cayce, Parravicini e no último vídeo nós vimos algumas profecias de Nostradamus sobre o ano 2024. Recomendo que assistam, pois o vídeo está ótimo. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre Ramatiz. Vamos ver na íntegra alguns trechos do livro psicografado por Hercílio Mas, relacionado à chegada no Sistema Solar de um planeta no qual Ramatiz chamou de astro intruso. E vamos ver as consequências da aproximação desse astro e por que dele tangenciar a órbita da Terra. Isso, claro, de acordo com a visão de Ramatiz. Mas antes precisamos saber quem foi Ramatiz. Vamos lá. Ramatiz é um nome associado a uma entidade espiritual ou guia espiritual que é frequentemente mencionado em obras espiritualistas. Entre os anos 1948 e 1949, Hercílio Mas teria recebido comunicações de Ramatiz, alertando sobre o final dos tempos. Mais tarde, essas comunicações iriam transformar-se no livro Mensagens do Astral, psicografado por Hercílio Mas. Hercílio Mas era contador e advogado, participou de ordens esotéricas como a Rosa Cruz e a maçonaria. Mais tarde se converteu ao espiritismo. Ramatiz seria um espírito de grande sabedoria e conhecimento que teria vivido em diferentes épocas e civilizações, como mestre espiritual e guia. Ramatiz é descrito como um ser iluminado, teria adquirido um vasto conhecimento sobre diversos temas, incluindo espiritualidade, ciência, filosofia e história. Ele é considerado um dos mestres espirituais que teria vindo à Terra para auxiliar a humanidade em seu processo de evolução espiritual. As informações sobre Ramatiz são encontradas principalmente em livros, mensagens psicografadas e canalizações mediúnicas. Essas fontes relatam ensinamentos e orientações atribuídas a Ramatiz, que abordam temas como reencarnação, lei do karma, espiritualidade universal e cura espiritual. A última encarnação de Ramatiz teria sido na Indochina, do século X d.C., segundo o médium Hercílio Mas. À época teria sido instrutor em um santuário iniciático, falecendo ainda cedo. Antes de prosseguir, peço que não esqueçam o like e de se inscrever no canal, ativando todas as notificações para não perderem os próximos vídeos. Agora vamos continuar com o trecho extraído do livro Mensagens do Astral, no qual Ramatiz alerta sobre os efeitos da aproximação do astro intruso. Permaneça no vídeo até o final, pois as informações são muito importantes. Vamos lá. O que é e como ocorrerá o fim dos tempos? Vamos lá. O fim do mundo profetizado refere-se tão somente ao fim da humanidade anticristã. Será uma seleção em que se destaquem os da direita e os da esquerda do Cristo. Trata-se de promoção da Terra e de sua humanidade. Lembra um severo exame que para os alunos relapsos e ociosos representa terrível calamidade. As épocas do juízo final têm também por função ajustar a substância planetária para se tornar melhor habitat e, consequentemente, requerem seleção de almas com melhor padrão, necessário para as sucessivas reencarnações em morada aperfeiçoada. Página 41. Efeitos físicos sobre a Terra. É óbvio que, ao se elevar o eixo terráqueo, o que há de acontecer até o fim deste século? Também se modificarão, aparentemente, os quadros do céu astronômico com que estão acostumadas as nações, os povos e tribos. Página 122. Com a elevação gradativa do eixo terráqueo, os atuais polos deverão ficar completamente liberados do gelo até o ano 2000. Aquelas regiões estarão recebendo satisfatoriamente o calor solar. O degelo já principiou, vós é que não tendes notado. O degelo descobrirá à luz do dia as vastas regiões que se encontram refrigeradas e que conservam em seu seio vegetação luxuriante e minerais preciosos, e servirão ao homem do terceiro milênio.
Grandes reservas nutritivas de muito antes da catástrofe da Atlântida resguardam-se debaixo do gelo, desde quando os polos já não eram ainda regelados e que a Terra se situava noutras condições em relação ao seu eixo imaginário. Vale uma ressalva aqui que Ramatiz disse que até o ano 2000 os polos estariam recebendo mais calor. Ele não disse que estaria completamente livre do gelo. O que estamos vendo ao longo das décadas é a diminuição do gelo nos polos. Deveríamos nos perguntar o porquê disso, né? Como vocês podem ver nas imagens comparativas, claro que o aquecimento global atribuído ao homem não explica tudo. E Ramatiz também disse que há minerais e vegetações embaixo do gelo. E já vemos uma corrida das potências para ocupar militarmente e explorar essas regiões, principalmente aí o Polo Norte. Mas vamos continuar com a nossa leitura. Vamos lá. O exílio no astro intruso. Abre aspas. Simbolizai esse astro no gigantesco aspirador magnético que deve efetuar a absorção dos detritos mentais que povoam e obscurecem a atmosfera etéreo-astral da Terra. Detritos esses que servem de barreira às influências benéficas dos bons espíritos sobre o vosso mundo, assim como a poeira nas vidraças dificulta a penetração dos raios solares. E o seu papel é o de atrair para o seu bojo etéreo-astral todos os desencarnados que se sintonizam com sua baixa vibração. Pois, analogamente às limalhas de ferro, quando atraídas por ferro magnético, esses espíritos terrícolas desregrados ver-se-ão solicitados para a aura do orbe visitante. Essas entidades atraídas para o astro intruso serão os egoístas, os malvados, os hipócritas, os cruéis, os desonestos, os orgulhosos, tiranos, déspotas e ávaros. Encontrarão um cenário adequado aos seus despotismos e degradações, pois o habitat desse orbe encontra-se na fase rudimentar do homem das cavernas. Mal consegue amarrar pedras com cipó para fazer machados. A Terra será promovida à função de escola do mentalismo e os desregrados ou os esquerdistas do Cristo terão que abandoná-la por lei natural de evolução. Nova civilização e nova terra de paz. Vamos lá. Abre aspas. A vida sempre se reorganiza novamente, após as grandes comoções do orbe, a fim de se apresentarem novas oportunidades mais eficazes para o adiantamento da alma, que também pressentem a proximidade dos eventos importantes. Apesar de apresentar à Terra satisfatórias condições de habitabilidade, a humanidade terrícola ainda não encontrará, no princípio do terceiro milênio, um panorama endêmico e venturoso. Serão aplicados todos os esforços e conhecimentos artísticos, científicos e educativos para a edificação de um cenário agradável à existência humana dos escolhidos. O êxito desejado não será obtido de modo abrupto, mas sim no decorrer dos primeiros 2 ou 3 séculos, com fruto de entendimento entre as criaturas bem-intencionadas. Ao começo, quase tudo estará por fazer e renovar. Nem todos os países e agrupamentos serão atingidos catastroficamente pelas comoções geológicas, submersões de faixas litorâneas e pelas inundações inevitáveis, porquanto a elevação do eixo se processará gradativamente. No plano traçado pela engenharia sideral, já foram assinaladas as coletividades que devem permanecer como sustentáculo das tradições morais, históricas e iniciáticas, a fim de servirem de base lógica e sensata para o desenvolvimento disciplinado da civilização futura. O grande conflito. Abre aspas. Quando se fizer a conjunção dos efeitos do astro intruso com os efeitos da loucura humana no mau emprego da desintegração atômica, a Terra será abrasada. Até o final deste século, libertar-se-ão da matéria 2/3 da humanidade através de comoções sísmicas
inundações, maremotos, furacões, terremotos, catástrofes e hecatombes, guerras e epidemias estranhas, conflito entre o continente asiático e europeu já mentalmente delineado entre os homens para a segunda metade do século, com a cogitação de emprego de raios incendiários e de armas atômicas, comprovará a profecia de São João, quando vos adverte de que o mundo será destruído pelo fogo e não pela água. Em virtude dos cientistas não poderem prever com absoluto êxito os efeitos de vários tipos de energias destrutivas que serão experimentadas para serem empregadas na hecatombe final, mesmo no período de paz e com um mundo exausto, surgirão estranhas epidemias, deformando, diluindo e perturbando os genes formativos de muitas criaturas, do que resultarão sofrimentos para próprias gestantes. Mensagens finais. As almas trazem impressas em sua retina espiritual as recordações dos acontecimentos dolorosos que já viveram de modo catastrófico, e além disso recebem instruções no espaço sobre aquilo que está prestes a acontecer. Todos vós estáis devidamente avisados dos próximos eventos dos tempos chegados. Conheceis no subjetivismo de vossas almas a sequência dos fatos que se desenrolarão sobre a crosta do vosso orbe. Abre aspas. Não vos impressioneis, portanto, e guardai na rotina comum de vossas vidas o dia em que o alto vos pedirá provas de amor, de bondade e de perdão. Em qualquer fim do mundo que ocorre durante vossas existências espirituais, a vossa libertação só será encontrada na vossa absoluta integração nos postulados do Evangelho do Cristo. Embora nos preocupemos com a sequência dos próximos eventos trágicos, procurando explicá-los de modo compreensível às vossas mentes, cogitamos mais seriamente do conteúdo crístico do que mesmo do fenômeno astronômico, pois só o primeiro é que poderá diplomar-vos para as academias superiores do espírito. Grandes transformações no final do século. O Brasil será não só o celeiro, mas também o coração do mundo. Abre aspas. Muitos sinais serão dados de que os tempos são chegados. O mundo não acabará, como pensam alguns. Sofrerá apenas tremendas modificações, como a verticalização do eixo da Terra. O que está em cima para baixo irá, e o que está embaixo ressurgirá. Montanhas se tornarão planícies e mares invadirão terras. Vosso país muito será poupado. Muitos dos nossos irmãos escolhidos já aqui se encontram reencarnados, e outros virão de outras terras, daquelas que já se acham condenadas. Homens, assumi vosso verdadeiro papel. Homens, meditai sobre os vossos erros. Homens, voltai atrás em vossas vaidades. Reconsiderai e segue pela estrada do bem e do amor. O Brasil será não só o celeiro, mas também o coração do mundo. Perguntais por que coração? Somente por ser o povo que mais conhecimento tem das coisas espirituais. Aqui Jesus pousou, agora os seus olhares, aqui na vossa terra, nesse imenso continente, que tanto foi poupado aos cataclismos da natureza que assolam os outros países. Ramatiz para os brasileiros. Vamos lá. Sim, aqui Jesus pousou seus doces olhares e aqui fixou sua residência astral, até que o advento do terceiro milênio passe e refloresça. Será daqui, de sobre esta nação pacifista e amiga de todas as outras, cujo povo abre seus braços a todos os seus irmãos de todas as latitudes e quadrantes do globo, que Jesus emitirá suas vibrações. É daqui que partirão as emissões do seu entranhado amor aos homens. É daqui que, como de um grande coração ardente, partirá a chama de amor para a humanidade,
que ressurgirá das cinzas do que está para vir. E o que está para vir é quase irreversível. Dizemos quase porque muita coisa pode ainda ser mudada, se assim o desejarem os homens e se para isto se esforçarem. Daqui desta terra, deste imenso Brasil, partirão os fundamentos do mundo de amanhã. Não queremos dizer com isto que não sejais também sacudidos por grandes acontecimentos, mas eles todos serão de pouca monta em relação com o que acontecerá em outras regiões da terra. Nada aqui perecerá definitivamente. Vossos férteis campos e vossas cidades pouco mudarão, apesar de também sofrerdes os efeitos da verticalização do eixo da terra. Mas como saireis reforçados e mais seguros espiritualmente, depois de tudo isso, Brasil será o coração do mundo. Meus queridos irmãos, dessa misteriosa e selvagem Amazônia, um grande destino vos estará reservado. Praza aos céus que possas levar a cabo a missão que vos cabe no grande plano que aqui do alto foi traçado. Meus bons trabalhadores e amigos, hoje estamos contentes e felizes. Grande vitória alcançamos com a encarnação de um nosso grande companheiro de luz, cujo nome não tenho ainda permissão para vos revelar. Sob essa bandeira verde e amarela, nasceu ainda hoje para os grandes trabalhos que o esperam. Praza a Deus que sua iluminação seja sempre e sempre cada vez mais evidente, desde os mais tenros anos de vida, de sua vida passada aqui embaixo. A aura desse nosso companheiro é de grande potência. Suas vibrações desde sua infância se espalharão beneficamente sobre este Brasil, fazendo pulsar cada vez mais bondoso e compreensivo o coração desta terra, símbolo do novo mundo que em breve despontará. Aqueles que daqui partirem para um planeta inferior começarão de muito baixo a caminhar novamente para frente, e aqueles que aqui permanecerem também caminharão para frente, para o alto, mas de forma diferente. Os homens se amarão, os homens descobrirão novas coisas, os homens se visitarão de planeta a planeta, e a terra será um novo paraíso. Aquele paraíso tão descantado há séculos e séculos. Que Deus esteja presente em vossos corações, hoje e sempre, é o que vos deseja o vosso irmão em Deus. Como vocês viram, a comunicação do Mestre Ramatiz guarda semelhança com tudo que temos estudado. Vamos continuar acompanhando os outros profetas, por isso junte-se a nós neste estudo, inscrevendo-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal e, se possível, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!